Boa tarde. Para o benefício do povo americano, meus colegas e eu permanecemos focados em alcançar nossa missão dupla de maximizar o emprego e estabilizar os preços. Apesar do aumento da incerteza, a economia continua em uma posição sólida. A taxa de desemprego permanece notavelmente baixa e o mercado de trabalho segue em níveis altos de pleno emprego. A inflação sempre esteve ligeiramente acima da nossa meta de longo prazo de 2%. Para apoiar nossos objetivos hoje, o Comitê Federal de Mercado Aberto decidiu manter nossa taxa de juros inalterada. Acreditamos que a atual orientação da política monetária nos permite responder oportunamente a evoluções econômicas potenciais. Depois de uma breve revisão da evolução econômica, terei mais a dizer sobre a política monetária. Indicadores recentes indicam que o crescimento da atividade econômica diminuiu. O PIB cresceu 1,2% no primeiro semestre deste ano, abaixo dos 2,5% do ano passado, embora o segundo trimestre tenha registrado um crescimento mais forte de 3%. O foco no primeiro semestre ajudou a suavizar a volatilidade dos dados trimestrais relacionados a flutuações anormais nas exportações líquidas. A desaceleração do crescimento reflete em grande parte a desaceleração dos gastos do consumidor. Em contraste, o investimento comercial em equipamentos e ativos intangíveis que se recuperaram da atividade PACE no setor imobiliário no ano passado permaneceu fraco. No mercado de trabalho, a situação continua boa. Nos últimos 3 meses, o emprego aumentou, em média, 150 mil por mês. A taxa de desemprego de 4,1% continua a ser baixa e se manteve dentro de uma faixa estreita durante o ano passado. O crescimento salarial continua abrandando, mas ainda supera a inflação. De um modo geral, uma ampla gama de indicadores indica que a situação do mercado de trabalho é geralmente equilibrada e coerente com o emprego máximo. A inflação recuou significativamente dos picos de meados de 2022, mas ainda é ligeiramente superior em relação à nossa meta de longo prazo de 2%. Estimativas baseadas no Índice de Preços ao Consumidor e outros dados indicam que os preços totais do PCE aumentaram 2,5% nos 12 meses até junho, excluindo as categorias mais voláteis de alimentos e energia, os preços principais do PCE aumentaram 2,7%. Essas leituras não mudaram muito em relação ao início do ano. Apesar da mudança na composição básica da variação de preços, a inflação nos serviços continua a diminuir, enquanto o aumento das tarifas está elevando os preços de algumas categorias de bens. Os indicadores recentes das expectativas de inflação aumentaram em geral este ano devido às notícias tarifárias, o que se reflete nos indicadores baseados no mercado e em pesquisas. Contudo, olhando além do próximo ano, a maior parte dos indicadores de expectativas de longo prazo seguem alinhados com nossa meta de inflação de 2%. Nossas ações de política monetária são guiadas pela dupla missão de promover o emprego máximo para o povo americano e estabilizar os preços. Na reunião de hoje, o comitê decidiu manter a faixa-alvo para a taxa de fundos federais nas 4L e 3,45,5 e continuar a reduzir o tamanho do nosso balanço. Continuaremos a definir a posição apropriada de política monetária com base nos dados recebidos, nas perspectivas em constante mudança e no balanço de riscos. A evolução das políticas governamentais e seu impacto econômico permanecem incertos e complexos. Tarifas mais altas afetam preços de algumas mercadorias visivelmente. Impacto geral na economia e inflação ainda é incerto. Um cenário de base razoável é que o efeito sobre a inflação pode ser transitório e refletir as variações temporais dos níveis de preços. Mas também é possível que o impacto inflacionário seja mais duradouro, um risco que precisa ser avaliado e gerenciado. A nossa obrigação é manter a inflação a longo prazo, as expectativas de inflação bem ancoradas e evitar que um aumento único nos níveis de preços se torne um problema de inflação persistente. Estamos bem posicionados para entender os movimentos econômicos e riscos antes de ajustar políticas. Consideramos a postura atual adequada para mitigar riscos inflacionários e proteger a economia. Também estamos preocupados com os riscos no que diz respeito ao emprego na nossa missão. Nos próximos meses, vamos receber uma grande quantidade de dados que nos ajudarão a avaliar o balanço de riscos e a definição adequada da taxa de fundos federais. Nesta reunião, a comissão prosseguiu as discussões no âmbito da nossa revisão quinquenal do quadro da política monetária.
Estamos focados em potenciais revisões das metas de longo prazo e da declaração de estratégia de política monetária, e esperamos concluir quaisquer revisões até o final do verão. O Fed recebeu 2 objetivos de política monetária, o emprego máximo e os preços e a estabilidade dos preços. Nosso compromisso inclui maximizar emprego, estabilizar a inflação a 2% e manter expectativas bem ancoradas. Cumprir esses objetivos é crucial para beneficiar toda a população americana. Sabemos que nossas ações afetam comunidades, famílias e empresas em todo o país. Tudo o que fazemos é para a nossa missão pública. Nós, o Fed, faremos tudo para alcançar os objetivos de máximo emprego e estabilidade de preços. Obrigado. Estou ansioso pelas suas perguntas. Obrigado, Chappell. O mercado tem mostrado forte inclinação, especialmente após o corte das taxas de juros promovido pelo governo em setembro. Seria esta expectativa completamente irrealista no cenário atual? Como você sabe, hoje decidimos manter a taxa de juros de política no patamar original, o que eu descrevo como moderadamente restritivo. A inflação ficou pouco acima dos 2%. Como mencionei antes, mesmo sem considerar o impacto tarifário, o desemprego segue em níveis historicamente baixos, as condições financeiras são amplamente flexíveis, mas a economia em si não se reflete como restritiva. Continuamos conduzindo essa abordagem deliberadamente. Assim, na minha opinião e na quase totalidade da comissão, a economia não se comporta como uma política restritiva, mas sim como a restringe indevidamente, e uma política moderadamente restritiva parece adequada. No entanto, existem também riscos de desaceleração para o mercado de trabalho. Nos próximos meses, vamos receber uma grande quantidade de dados que nos ajudarão a avaliar o balanço de riscos e a definição adequada da taxa de fundos federais. Então, para acompanhar os próximos meses, isso inclui a possibilidade de que você tenha basicamente 2 rodadas de dados de emprego e inflação entre agora e a sessão de setembro? Isso será suficiente para tomar a decisão de reduzir as taxas de juros naquele momento? Então você está certo, esta não é uma conferência internacional. Teremos 2 rodadas completas de dados de emprego e de inflação antes da reunião de setembro. Ainda não chegamos a uma decisão referente ao mês de setembro. Não temos posicionamento antecipado, porém, ao decidirmos durante a reunião, consideraremos esses e outros dados importantes. Steve. Obrigado, senhor presidente. Foram removidas palavras ou conceitos desta declaração que reduzissem a percepção de incerteza? Isso significa que a incerteza aumentou? Eu só quero saber que o governo fez vários acordos com grandes parceiros comerciais e parece que agora sabemos quais são as taxas de juros. Conhecer essa taxa aumentará sua certeza de mudar sua política ou você precisa esperar para ver o impacto econômico? Então, essencialmente, nossa declaração sobre incerteza reflete o que aconteceu desde a última reunião. Então, na época da última reunião, a incerteza havia caído um pouco, mas desta vez mais ou menos também. Então, nós tiramos, você sabe, já diminuiu, porque não diminuiu mais. Portanto, não é grande coisa. E então, a sua segunda pergunta é repetir. Vários acordos foram alcançados e agora parece que temos alguma ideia das taxas tarifárias de alguns dos nossos grandes parceiros comerciais. Isso não acrescenta a certeza que você pode precisar? Ou você está esperando que os efeitos econômicos apareçam? Não, eu acho que ainda estamos. Então você está certo. É um período muito dinâmico para muitos eventos que acontecem durante essas negociações comerciais e reuniões. Mas nós ainda estamos longe de ver as coisas estabilizadas. Obviamente, estamos a receber mais e mais informações. Você sabe, eu acho que neste ponto, as estimativas das pessoas, as nossas estimativas, as estimativas externas prováveis, você sabe, níveis de tarifas efetivas não mudaram muito neste ponto, mas ao mesmo tempo, há muitas incertezas que precisam ser resolvidas. Então, sim, estamos aprendendo cada vez mais. Parece que não estamos perto do fim do processo. Não é algo que possamos julgar, mas é. Parece que há mais coisas a acontecer, sabes? Olhando para o futuro. Olá, Neil, como vai? O presidente da Axios, Neil Roman, recebemos esta manhã um relatório do PIB que acabou com a taxa de crescimento mais lenta das compras privadas domésticas em 22 anos. Setores dependentes de taxas de juros e investimentos residenciais continuam apresentando fraqueza. Com as atuais condições econômicas, esses sinais podem sugerir que a política monetária está mais apertada do que deveria estar.
Portanto, os dados do PIB e do PDFP estão quase exatamente de acordo com as nossas expectativas. Você tem que olhar para o quadro geral. Como mencionei na minha observação inicial, os dados de atividade econômica, o PIB e as compras finais domésticas privadas, nós vemos isso como um sinal mais estreito, mas melhor para o futuro, porque o rumo da economia caiu para um pouco melhor que 1%. E eu acho que o PIB no primeiro semestre foi de 1,2% em comparação com 2,5% no ano passado. Então isto deve ter caído. Mas se você olhar para o mercado de trabalho, você vê muitas estatísticas, o mercado de trabalho ainda está em equilíbrio. Como demissões, você sabe, vagas de emprego, sem falar na taxa de desemprego, em muitos aspectos, são muito parecidas com um ano atrás. Portanto, você não vê um mercado de trabalho fraco. Você vê uma desaceleração na criação de empregos, mas também uma desaceleração na oferta de trabalhadores. Portanto, você tem um mercado de trabalho equilibrado, em parte porque a demanda e a oferta de trabalhadores estão diminuindo ao mesmo ritmo, e é por isso que a taxa de desemprego permanece mais ou menos estável. E é por isso que eu digo que eles estão lá. Estamos vendo riscos de queda no mercado de trabalho. Nossas prioridades centrais são inflação, preços estáveis e emprego máximo, mas não crescimento em si. O mercado de trabalho mantém-se estável e consistente. A inflação está acima da meta. Mesmo se você olhar mais de perto para o impacto das tarifas, achamos que ainda está um pouco acima da meta, e é por isso que nossa posição é assim. Mas como eu mencionei, você sabe, os riscos descendentes para o mercado de trabalho são claramente óbvios. Considerando a mobilidade da mão de obra, há uma estimativa a ser divulgada até sexta-feira que aponta para um crescimento de emprego equilibrado. Sabes, o principal número que vais ver agora é a taxa de desemprego. Porque se você sabe, a demanda por trabalhadores na forma de emprego salariado for real, esse número caiu, mas o número de equilíbrio também caiu simultaneamente. Então você sabe, desde que isso trouxe o mercado de trabalho para um equilíbrio, e o fato de que o mercado de trabalho está se equilibrando devido à queda da oferta e da demanda, embora eu acho que isso sugere um risco de queda. Portanto, é claro que vamos olhar mais de perto, Colby. Obrigado, Colby Smith, do New York Times. Hoje, 2 colegas sugeriram uma redução de 1,4 de ponto. Quais aspectos desses argumentos você acha mais persuasivos? E como você pesa o ponto de vista deles com o dos membros do comitê que, a partir das previsões de junho, estão no campo do Fed, que está fazendo pesquisas sobre taxas de juros para o resto do ano? Será esta ainda a melhor representação do núcleo da comissão no que diz respeito ao SCP de junho? Então, em relação à dissidência, você sabe, o que você quer de todos e também do dissidente, explicar claramente o que você está pensando e o que você está fazendo. Isso é o que temos hoje. Então, eu acho que basicamente é uma boa reunião, com todos reunidos em torno da mesa, você sabe, pensando bem sobre isso e colocando suas posições lá. Como mencionei, você sabe, a maioria da comissão acredita que a inflação está ligeiramente acima da meta e que o emprego máximo está atingindo a meta. Isso exige, na minha visão, uma postura política moderadamente restritiva no momento. Mas nós temos 2 oponentes e eu acho que, você sabe, você quer clareza de ideias, você sabe expressar seus pensamentos e nós certamente temos hoje. Eu acho que as pessoas ao redor da mesa perguntaram até junho, setembro, você sabe, eu não acho que você está certo, é isso. Isso pode ser, é muito provável que eu não posso apontar 6 semanas depois, né, como expressão. Então você não pode realmente fazer isso. Nós não executamos setembro e eu não gosto de usar minha própria estimativa de setembro em vez disso, nós não temos. Então, eu só quero dizer, você sabe, nós ainda não tomamos nenhuma decisão sobre setembro. Vamos monitorar todos os dados recebidos e nos perguntar se a taxa de fundos federais está no lugar certo. Na medida em que a política é apenas moderadamente restrita, isso significa que, uma vez cumpridas as condições para cortes de juros, há realmente pouco espaço para cortes de juros, a menos que o mercado de trabalho tenha um enfraquecimento significativo. Portanto, deixe-me dizer que minha própria estimativa é moderadamente restritiva e que existem várias opiniões sobre o que as taxas neutras atualmente fazem para a nossa economia. Então, outros podem dizer que é mais ou menos restritivo. Você sabe, nós vamos voltar a uma posição mais neutra em algum momento e vamos fazer esse julgamento enquanto avançamos.
Acho que não temos um currículo predefinido. Não é como dizer, você sabe que chegamos a uma taxa neutra com muita confiança, esse é o nosso destino. Porque, na verdade, nós entendemos que ninguém realmente sabe qual é a taxa neutra. Conhecemos ela por suas criações. Com o tempo, esta será a resposta da economia a uma política um pouco mais acomodada. Nick Tamaros Powell, presidente do Wall Street Journal. Minha pergunta é, o que você aprendeu sobre a geração da inflação e o processo de transmissão de preços nos últimos meses? Para dar uma olhada mais profunda, o relatório da CPI de junho mostra evidências de inflação de mercadorias provocada pelas tarifas. Agora, o cenário tarifário está apenas começando a ser resolvido com algumas transações recentes. Considerando o atraso entre o anúncio das tarifas e sua aparência nos preços das mercadorias, 2 meses são tempo suficiente para avaliar os impactos e ter certeza de que as tarifas não afetam o processo inflacionário mais amplo? Eu acho que você deve pensar que é muito cedo. Então eu acho que o que estamos vendo agora é uma grande quantidade de receitas tarifárias cobradas de cerca de 30 bilhões de dólares por mês. Você sabe, isso é muito maior do que antes. Os elementos de evidência parecem ser, na sua maioria, não pagos, mas apenas em pequena medida através de reduções de preços pelos exportadores e pagamentos pelas empresas ou retalhistas, que são estabelecimentos a montante dos consumidores e pagam atualmente a maior parte dos custos. O consumidor já reflete nos preços conforme apontado no relatório de junho. Gostaríamos de ver mais dessas situações. Entendemos a partir da pesquisa que as empresas acreditam que têm plena intenção de comunicar isso aos consumidores. Mas você sabe, a verdade é que, em muitos casos, eles podem não conseguir. Então eu acho que só precisamos observar e entender empiricamente quanto disso e por quanto tempo. Eu acho que aprendemos que o processo pode ser mais lento do que se esperava no início, mas nunca esperávamos que fosse rápido e achávamos que ainda temos um longo caminho a percorrer para realmente entender onde estaríamos. Pensamos assim por enquanto. Então, se posso acompanhar, o silêncio sobre a inflação básica de commodities foi impulsionado pelo julgamento de que as expectativas provaram ser mais adaptativas do que as expectativas de qualquer pessoa no Fed durante a pandemia. Isso é impulsionado pela incerteza sobre o grau de restrição da política. Você poderia dizer que nós estamos lidando com a inflação de commodities, não aumentando as taxas de juros? Você sabe, nós ainda não estamos reagindo à nova inflação. Mas quero dizer, eu não vou insistir. Mas eu não acho que eu acho que o caso básico, eu digo como eu disse, o caso básico razoável é que esses são efeitos de preço únicos. Claro que no final não haverá. Isso não vai se tornar inflação, porque nós vamos garantir que não seja. Vamos garantir, através das nossas ferramentas, que isso não passe de um aumento único de preços para uma inflação severa. Queremos fazer isso de forma eficiente. Isso significa que queremos fazê-lo. Se você se mover muito rápido, você pode acabar por não resolver completamente a inflação. Você tem que voltar. Isso é ineficiente. Se você agir tarde demais, você pode causar danos desnecessários ao mercado de trabalho. Portanto, no final, não haverá grandes problemas de inflação. O que estamos tentando fazer é alcançá-lo de uma forma eficaz. Mas, no final, não há dúvida de que faremos o que precisamos fazer para controlar a inflação. Idealmente, fazemos isso de forma eficiente. Um grande projeto de lei deixado no adjetivo de Michael McKee, da Bloomberg TV e rádio, você espera que ele aumente o estímulo econômico em 2026? Essa é a razão para você continuar parado ou reduzir o número de cortes nas taxas de juros no próximo ano? Então, é claro, deixe-me apenas dizer que nós não expressamos nenhum julgamento ou nenhuma informação sobre legislação fiscal ou outra legislação. Mas eu diria que quando você pensa, você sabe que a parte mais importante do projeto de lei é tornar as leis fiscais existentes permanentes. Eu não acho que nós achamos que isso é particularmente estimulante. Deve haver algum efeito estimulante, mas não deve ser grande nos próximos anos. Em seguida, não quero colocar isto na sua perspectiva e na do presidente. Então deixe-me perguntar desta forma. Você está preocupado com o custo do governo de manter as taxas de juros altas por um período mais longo? Nosso objetivo é maximizar emprego e estabilizar preços, ignorando gastos governamentais relacionados a juros.
É verdade que isso não é algo que consideremos os custos para o governo com a mudança nas taxas de juros. Devemos ser capazes de olhar para as variáveis de metas que o Congresso nos deu e usar as ferramentas que eles nos deram para atingir essas metas. Foi o que fizemos. Não consideramos as necessidades fiscais do governo federal e nenhum banco central de uma economia avançada faria isso. Se fizermos isso, não será bom nem para a nossa credibilidade, nem para a credibilidade da política fiscal dos EUs. Portanto, não é algo que consideremos. Vitória. Sou Victoria Guido, da Política. Quando se trata da reforma da sede do Federal Reserve que o governo vem trabalhando, você acha que o interesse deles nessa questão está diretamente relacionado à pressão do presidente para reduzir os juros? Não é o que eu disse. Tivemos uma visita muito positiva com o presidente. Recebê-lo foi uma honra. Na Reserva Federal, não é comum pedir ao presidente para vir, muito menos visitar um prédio. Mas foi uma boa visita. Você acha que algum aspecto do projeto que eles propuseram o levou a reconsiderar algum aspecto do projeto? Então, você sabe, nosso projeto foi incubado e concebido há cerca de 10 anos e nós passamos por um processo muito longo para limpar isso através da preservação histórica da Comissão Nacional de Planejamento da Capital. Muitas das viagens de ida e volta foram construtivas. Começamos a fazer o trabalho e estamos indo bem. Estou feliz que o presidente tenha dito muitas vezes que o que ele realmente quer ver é que terminemos essa construção o mais rápido possível. Nossa prioridade é concluir isso rapidamente. Obrigado, presidente. Sou Andrew Ackerman, do Washington Post. Como interpreta a inflação que caiu para 2,1% no último setembro e agora volta a subir? Por que o senhor acha que as condições financeiras são restritivas, com juros neutros abaixo de 4%, quando a inflação parou de cair há quase um ano? Então, a inflação, quando você fala sobre essas medidas de inflação de 12 meses, você está sempre lutando contra a sazonalidade residual. Por exemplo, teríamos 2 meses de inflação alta, às vezes no início do ano, e depois a inflação cai. Muitos deles podem ser apenas artefatos. É por isso que nos concentramos nos dados de 12 meses. Acredito que a inflação tenha se ajustado novamente a cerca de 2%. E coisas como recuperar a inflação. Por exemplo, todos os custos de seguros agora, eles só estão experimentando inflação agora, mas eles realmente refletem as pressões inflacionárias de 2, 3 anos atrás. Então, isto tem que passar. Além disso, agora temos, você sabe, 3 ou 4 10 da inflação básica vindo de tarifas. Então, nós realmente não podemos separá-lo. Não teremos uma inflação separada, você sabe, que não seja tarifária. Vamos sempre lidar com toda a inflação. Mas a composição de que estou falando realmente mudou. Você sabe, se você voltar para os últimos anos, tudo tem a ver com a inflação do setor de serviços, o que é muito complicado. Agora, a inflação nos serviços está caindo significativamente. Apesar da estabilização anterior, os preços de commodities agora voltam a subir. O cenário mudou bastante. Em parte devido às tarifas. Isso também se deve em parte ao fato de que desenvolvemos políticas restritivas, cujos resultados já vimos gradualmente se infiltrar na economia de serviços. Se o BLS sofrer corte de 8% em pessoal e autorização, como sugere o governo, acha que manterá suas tarefas eficazmente? Eu não vou comentar a proposta do governo. Eu acho que, como eu disse, nós, você sabe, estamos a obter os dados que precisamos para fazer o trabalho. Eu acho que é muito importante que bons dados ajudem não apenas o Fed, mas também o governo e também o setor privado. Você sabe, as pessoas na economia, eles também usam esses dados muito. Então, isso é muito importante para a nossa economia e certamente para o trabalho do governo federal e para o trabalho de outras agências governamentais. E vamos continuar a fazer melhores com dados. É o que temos feito há 100 anos. Estamos a melhorar. É difícil capturar com precisão a produção de uma economia de mais de 20 trilhões de dólares em tempo real. Os Estados Unidos têm sido líderes nesta área há 100 anos. Na minha opinião, temos de continuar, Edward. Sr. Presidente, Edward Lawrence, da Fox Business. Quão preocupado é o senhor com os dados que mostramos que não mostram uma tendência significativa de alta da inflação nos últimos 6 meses e que a atitude de esperar para ver sobre essa inflação, na verdade, fornece uma cobertura para as empresas aumentarem os preços?
Como estou preocupado que eles vão dizer isso de novo? A maneira de esperar e ver é: A atitude de esperar e ver. O que você quer dizer? para os cortes nas taxas de juros, você tem que esperar para ver se as tarifas afetarão a inflação. Portanto, é uma abordagem de esperar e ver. Portanto, ao iniciarmos o processo de relaxamento das políticas, haverá uma transição de restritivas para neutras. Está bem. No entanto, esse atraso de que você está falando é único, e um aumento único das tarifas pode levar a uma inflação maior ou mais inflação. Isso fornece uma cobertura para as empresas aumentarem os preços? Bem, o que pode dar não é a nossa posição política. O que pode ser dar? Certamente, algumas empresas aproveitarão essa situação, incluindo a questão das tarifas, para justificar e maximizar seus aumentos de preços ao limite que conseguirem. Você viu isso na primeira administração do presidente Trump. Durante a tarifa, as máquinas de lavar roupa eram tarifas, mas as secadoras não eram. Mas você sabia que o preço das secadoras também subiu, assim como as máquinas de lavar roupa. Então, as empresas costumam atravessar a rua em grupos. O que acontece, se você entende o que quero dizer? Não estamos vendo muito disso. Quero dizer, o que estamos vendo agora é basicamente o início de um impacto na inflação de mercadorias. Você sabe, eu repito, eles podem ser menos do que as pessoas estimam ou podem ser mais do que as pessoas estimam. Não serão zero. Os consumidores pagarão uma parte, as empresas pagarão uma parte e os varejistas pagarão uma parte. Porém, compreenda, é essencial seguirmos adiante na direção proposta. Se você puder, saiba que algumas tarifas adicionais foram implementadas desde fevereiro e você sabe, a economia realmente não entrou em colapso. Então, como você pode justificar para aqueles que estão procurando uma casa que estão enfrentando uma hipoteca de 7% e provavelmente não podem pagar essas taxas de juros, e como você pode justificá-los? Então, a habitação é um caso especial, certo? Nós não definimos taxas de hipoteca no Fed, certo? Estabelecemos uma taxa overnight, e a taxa de juros para hipotecas é uma taxa de longo prazo, assim como a taxa do Tesouro pode ser uma taxa de 30 anos ou pode ser mais curta do que isso, mas esta não é a taxa overnight do Fed. Não é que não tivemos efeito. Temos uma influência, mas não somos a influência principal. Há outras coisas que estão acontecendo na habitação. Uma delas é que temos um déficit crônico de moradias. Não construímos moradias suficientes. Isso não é algo que o Fed possa ajudar, mas isso será mesmo se as coisas voltarem ao normal. Então, eu acho que a melhor coisa que podemos fazer para a habitação é inflação de 2% e emprego máximo. Isso é o que podemos fazer com a habitação. Há muito mais trabalho para o setor privado no Congresso, mas é isso que estamos tentando alcançar. Fizemos grandes progressos nesse sentido. Temos agora um mercado de trabalho muito bom. A inflação, estamos muito próximos dos 2%. Estamos vendo alguma inflação de mercadorias que está nos afastando, mas não muito longe até agora. Chris. Olá, presidente Powell, obrigado. Então, você pode nos fornecer mais informações sobre que tipo de dados econômicos o Fed precisa ver antes de se preparar para cortar as taxas de juros? Quero dizer, você precisa que a inflação volte perto da meta? Você está procurando outra coisa nos preços? Você quer observar um mercado de trabalho debilitado? Que busca você tem? Quero dizer, no final pode ser qualquer coisa, certo? Mas você sabe, se você vê que os riscos para esses dois objetivos estão se movendo em direção ao equilíbrio, se eles estão completamente em equilíbrio, isso significa que você deve avançar em direção a uma posição política mais neutra. Esta é a situação especial em que estamos e temos um duplo risco, um risco para ambos os nossos objetivos. Quando tínhamos uma pausa, a inflação estava acima da meta e o mercado de trabalho estava bastante bom. Então você sabe, foi uma época em que a política era restritiva e quando a gente estava pausando, restritiva era apoiar o retorno à nossa meta de inflação, certo? Então, quando os dois objetivos voltarem ao equilíbrio, você acha que vai aproximá-lo da neutralidade e os próximos passos que estamos tomando provavelmente irão nessa direção. O que é preciso, esta será toda a minha prova, e há muitos dados que vão ser decisivos antes da próxima reunião. Não tomamos essas decisões agora, então temos que esperar e ver. Bem, eu acho que no que diz respeito à inflação, por exemplo, como alguns vão apontar, se ela só existe nos bens e não se infiltra nos serviços, então talvez essa seja a evidência de que o impacto tarifário vai ser uma coisa pontual, temporária, esse tipo de coisa vai afetar o pensamento, ou você só precisa ver os números cair, eu acho. Proximity.
Vamos ver tudo. Você sabe, como eu mencionei, um cenário básico muito razoável é que isso será um aumento de preços e, eventualmente, nós vamos garantir que esse seja o caso. Só queremos fazê-lo de forma eficaz. Ser eficiente significa aproveitar o momento. Então, não. Mais uma vez, se cortarmos as taxas de juros muito rápido, talvez não tenhamos feito a tarefa. No que diz respeito à inflação, a história não falta de exemplos. Se você cortar demasiado tarde, então você pode causar danos desnecessários ao mercado de trabalho. Então estamos trabalhando nisso, e é isso que estamos fazendo. Claire Jones, o Financial Times é apenas uma pergunta sobre o dólar. Neste ano vimos uma queda significativa. Gostaria de saber se houve alguma discussão sobre isso na reunião e até que ponto isso pode complicar sua tentativa de retornar a inflação ao patamar alvo. Então, isso volta à divisão do trabalho entre o Federal Reserve e o Departamento do Tesouro, como tenho certeza que você sabe. O Departamento do Tesouro só fala em dólares. Mas isso não é um tema de discussão principal no Fed. Se a transcrição sair daqui a alguns anos, eu não diria que não vai aparecer. Eles podem refletir algumas referências ao dólar, mas nunca vai ser o foco principal. Se eu posso continuar com a pergunta do Andrew, acho que a quantidade de dados estimados na CPI chega agora a 35%. Quero dizer, há alguma discussão sobre isso também, para garantir que você tenha uma boa compreensão das mudanças de preços na economia dos ICE. Você já considerou pesquisar medidas alternativas, rastreamento de dados, etc.? Muito obrigado. Sim, estamos monitorando a situação. Claro que temos. Quero dizer, como você sabe, durante a pandemia vimos muitos dados novos. As pessoas estão procurando grandes conjuntos de dados que podem ser obtidos de vários lugares, e estamos fazendo tudo isso. Mas precisamos de dados governamentais, que são realmente o padrão ouro dos dados, precisamos que sejam bons e que sejam capazes de confiar neles. Não podemos substituir isso, mas se tivéssemos que nos contentar com o que temos, mas certamente espero que obtenhamos o que precisamos. Jay Labria. Hello, Mr. Jay O'Brien, president of ABC News. It appears President Trump often mentions your name and personally exerted pressure on you. Você teme que esse comportamento possa afetar a independência futura do Fed? Vou dizer isto. Portanto, acho que ter um banco central independente é um arranjo institucional que serve bem ao público. E enquanto servir bem o público, deve continuar e ser respeitado. Se não servir bem o público, então não é algo que devemos defender automaticamente. Mas o que isso nos dá, e a outros bancos centrais a vocês, é a capacidade de tomar essas decisões muito desafiadoras de uma maneira que se concentra nos dados e na mudança do cenário, no equilíbrio de riscos e em todas as coisas de que falamos, em vez de fatores políticos. Como resultado, os governos das economias avançadas optaram por manter um pouco de distância entre o controle político direto dessas decisões e os tomadores de decisão. Então, se você não é, será uma grande tentação, é claro, usar as taxas de juros para influenciar as eleições. É algo que não queremos fazer. Então, eu acho que isso é amplamente compreendido. No Congresso, claro. Quero dizer, eu acho que é muito importante. Vou dizer assim, Maria. Elisa. À tarde, Sir Powell Mariella é o Capuro da Bloomberg News. O senhor referiu-se à desaceleração dos gastos dos consumidores e gostaria de ver se poderia nos informar sobre as discussões com a Comissão sobre este assunto. Estamos vendo taxas crescentes de inadimplência em famílias de alta renda. Como você vê o desenvolvimento nos próximos meses e quão vulnerável isso é para o desenvolvimento da economia G? O gasto do consumidor a longo prazo tem sido muito forte nos últimos anos e tem sido previsto. Muitas vezes, não apenas nós sempre previsto que ele iria desacelerar, agora talvez finalmente desacelerar. Então, eu diria que, por exemplo, se você falar com uma empresa de cartão de crédito, eles dirão que os consumidores estão em boa forma e os gastos estão em níveis saudáveis. O crescimento não é rápido, mas está em um nível saudável. Os atrasos não são um problema. Você mencionou atrasos de alto nível. Eu não sei o que se passa. Eu li a mesma coisa.
Mas, em geral, se você olhar para os bancos, o crédito tem sido muito bom quando os bancos falam sobre seus nomes em seus ganhos. Então, essencialmente, você tem um consumidor em boas condições que não está gastando rapidamente, mas é verdade. Mais uma vez, isso está em linha com nossas expectativas para os dados do PIB desta semana. Então, eu acho que isso ainda é um pouco difícil de explicar, porque houve uma grande flutuação nas exportações líquidas, e isso também pode afetar, você sabe, alguns deles também podem afetar o gasto do consumidor. Olha, estamos aqui, este é um dos pontos de dados que estamos mais observando. Não há dúvida de que ela desacelerou, você sabe, né? Estamos olhando de perto, mas também estamos olhando para o desempenho do mercado de trabalho e da inflação. Esses são os nossos dois. Estas são as duas variáveis que atribuímos à maximização. Para dar seguimento às perguntas dos meus colegas sobre esse sentimento, o governador Vaught disse que o mercado de trabalho estava tenso e apontou as fraquezas do setor privado. Gostaria de entender melhor. Você mencionou o número geral de desemprego como o principal indicador, mas quais são os detalhes sobre o mercado de trabalho privado? Então, eu não vou falar sobre nenhum comentário pessoal, você sabe, né? Nenhum comentário pessoal, eu não vou fazer isso. Mas eu acho que o que sabemos é que a criação de empregos no setor privado está definitivamente no último relatório que veremos na sexta-feira, mas está em queda. E se você levar o ajuste QCW a sério, provavelmente será mais baixo, provavelmente perto de zero, mas a taxa de desemprego ainda é baixa. Então isso lhe diz, você sabe que a demanda por trabalhadores está abrandando, mas a oferta também está abrandando. Isso é tudo, está em equilíbrio. Estranhamente, você tem uma taxa de desemprego muito baixa, e isso vem acontecendo há um ano, à medida que as oportunidades de emprego caem. Mas também sabemos, você sabe, que o fluxo para a nossa força de trabalho é muito mais lento devido à política de imigração. As duas coisas desaceleraram mais ou menos ao mesmo tempo. Se você olhar para as demissões que eu mencionei, olhar para os salários estão gradualmente esfriando. Veja as vagas de emprego para o desemprego. Essas coisas têm sido bastante estáveis porque não se moveram muito ao longo do ano. Ao analisar os dados, podemos ver que o mercado de trabalho permanece sólido. Mas eu acho que você tem que ver que há um risco descendente, né? Isso não quer dizer que você não está vendo uma fraqueza no mercado de trabalho, mas eu acho que você está enfrentando um risco de queda em um mundo onde o desemprego é suprimido devido ao declínio da procura e da oferta. Eu acho que isso vale a pena observar de perto. Somos a Nancy. Olá, presidente Powell, sou a Nancy Marshall Genzel, do Mercado. Outra questão sobre a falta de unanimidade sobre a decisão de hoje. 2 objeções. Houve conversa durante a reunião. Eu sei que você não vai falar exatamente sobre o que os indivíduos disseram, mas em geral houve discussão de corte de juros durante a reunião e quais foram os argumentos contra o corte de juros na reunião? Claro que pode. Então você sabe, nós temos um ciclo econômico em que as pessoas falam sobre a economia e depois o próximo, até ontem, e depois hoje temos um departamento de política monetária. Cada um deu a sua opinião, portanto, a opinião da maioria das pessoas em torno da discussão política continua sendo que a inflação está acima da meta. O máximo de emprego é o objetivo certo. Isso significa que a política deve ser um pouco restritiva, né? Um pouco restritiva porque queremos que a inflação volte para a meta. É aqui que as pessoas eram e estão. 2 dos nossos membros acham que é hora de cortar. Eles, pelo motivo que eles estão agora, eles vão expressar. Eu não vou dizer o motivo deles. Eles vão liberar alguma coisa no dia seguinte ou mais. Então, mas essa é a história. Eu diria, você sabe, bem debatido, muito ponderado, debate em torno da mesa, bons argumentos. Você sabe, é uma situação inusitada, a economia está bem, mas é uma situação inusitada, sua missão de emprego e a inflação estão em risco. Essa é a natureza dos choques de oferta. Provavelmente não é surpreendente que haja diferenças e opiniões diferentes sobre isso, bem como opiniões diferentes sobre a taxa neutra. Portanto, existem opiniões diferentes sobre como apertar a política. O que eu quero dizer é que você quer que as pessoas, você sabe, expliquem suas posições com muito cuidado e clareza. Conseguimos absolutamente isso hoje na mesa de negociações. Neste ponto de vista, acho que esta é uma das melhores reuniões que posso lembrar.
Você disse que espera ter certeza de que a inflação ela está caminhando em direção à meta de 2% antes de começar a cortar juros. Quando você tiver essa confiança, você vai entrar? Seria a favor de uma redução imediata das taxas de juros? Não, não é o que eu disse. Você sabe, né? Eu digo que é por isso que acreditamos que a política deve ser restritiva, porque, você sabe, quando estamos em risco para ambos os objetivos, a inflação está acima da meta. Um deles está mais distante do ouro do que o outro, e isso é o emprego máximo da meta de inflação. Então você tem que fazer isso, né? O que significa que a política deve ser apertada, porque a austeridade vai reduzir a inflação. Se você acha que os riscos dos dois são mais equilibrados, isso significa que a política não deve ser restritiva. Devia ser mais neutro, mas você sabe, uma posição neutra. Será um pouco mais baixo do que estamos agora. Esse é o quadro que eu acho que vou tomar. Sabe, temos de ver isso. Obviamente vamos olhar para muitos dados no próximo ciclo. Esse é um dos ciclos em que temos 2 relatórios de emprego e 2 relatórios de inflação, e veremos para onde isso nos leva. Sr. Jeff Cox, do CNBC.com, você cita frequentemente as vendas finais para compradores domésticos privados. Obrigado por levantar essa questão. Esse aumento caiu de 1,9% no primeiro trimestre para 1,2% no segundo trimestre, o que indica um pouco de enfraquecimento na procura subjacente. Eu me pergunto, se você olhar para isso, né, você combinaria isso com alguns dados habitacionais que você admitiu no início do seu discurso, que o mercado habitacional é realmente fraco, e hoje os dados de inflação geral do PIB caiu para 2,1% e os núcleos para 2,5%. Eu me pergunto o quanto mais você precisa ver mudanças nesses pontos de dados antes de você estar disposto a cortar e dizer setembro. O PDFPI considera difícil responder o quadro geral das compras finais domésticas, privadas ou vendas finais no primeiro semestre. 1,6 no primeiro semestre, como se diz o povo. Eu acho que o PIB é de 1,2%. Essa é a metade inteira. Você mencionou trimestres, então esses trimestres são mais lentos, mas você sabe que o PIB é volátil a cada trimestre, metade para metade, e muitas vezes é corrigido após o facto. Ainda acreditamos que os dados do mercado de trabalho são os melhores dados que temos sobre a economia, mostrando uma taxa de desemprego de 4,1%. Você sabe, isso sugere que os salários ainda estão em níveis saudáveis, mas estão cada vez mais próximos do que consideramos sustentáveis a longo prazo, alinhados com a produtividade a longo prazo e a inflação de 2%. Portanto, o mercado de trabalho é realmente bastante sólido. A inflação está acima da meta e ligeiramente acima da meta e das tarifas, mesmo ignorando as tarifas. Então nós olhamos para tudo isso uma e outra vez, tentando fazer a coisa certa, o que é uma situação desafiadora, porque você está sendo puxado em 2 direções e você tem que decidir em que direção ir. Na verdade, em algum momento, se eles estão expostos aos mesmos riscos, então você realmente quer adotar uma posição política neutra, e nós não estamos fazendo isso agora. Se os dados permanecerem estáveis, é seguro dizer que não haverá cortes. Não, eu só acho que precisamos de ver os dados que podem ir em muitas direções diferentes, dados de inflação e dados de emprego. Nós faremos nosso julgamento com base em todos os dados e na análise do balanço de riscos que mencionei. Obrigado, Greg Rock. Obrigado, Presidente Powell. Greg Locke, do MarketWatch. O ministro das Finanças afirmou recentemente que o mercado ficaria confuso se você continuasse como governador após o fim do seu mandato como presidente da AES, e gostaria de saber se você tem alguma atualização sobre as decisões tomadas a esse respeito. Desculpe, sem atualizações no momento. Obrigado a todos.